Olá, chegamos ao nosso quinto vídeo e eu estou contente por você estar aqui comigo. Vamos prosseguir com o nosso estudo da vida no mundo espiritual. Muitos espíritos passam pelo processo da desencarnação, passam pela perturbação mental e permanecem aqui na Terra. Alguns nem sequer tomam conhecimento que já não está mais em um corpo orgânico. Fica ao lado da família, tentando se comunicar, e como não consegue ser ouvido, começa até muitas vezes a se revoltar, porque ninguém lhe dá atenção. Outros sabem que já não estão mais num corpo orgânico, mas querem ficar aqui. Pode ser por amor excessivo à família, aos seus entes queridos, por questões de querer continuar com os seus negócios, que acha que precisa dele para dar prosseguimento, por querer fazer justiça com as próprias mãos, se sentiram injustiçados aqui na Terra, ligados aos vícios do tabagismo, do alcoolismo, da sexolatria, e aí eles vão ficando aqui por um tempo que cada um vai ter o seu tempo de ficar aqui, até que chega um dia em que eles se deslocam daqui. Outros espíritos, também ainda num patamar bem atrasado, bem como esses aí, eles despertam num local que se chama umbral. Umbral é uma região sombria, densa, que ela envolve a crosta terrestre. Lá, esses espíritos também são dessa categoria. Eles vão levar uma vida de conformidade com os seus interesses e vão se reunir em grupos e vão continuar lá. É um local que tem as paisagens muito tristes, mas tem inúmeras paisagens. São diversas as paisagens do umbral. Aqueles espíritos que praticavam crimes aqui na Terra vão se reunir lá para traçar novas estratégias de crime. Aqueles espíritos que são viciados também vão se reunir lá conforme os seus interesses. O espírito Luiz Sérgio, em um dos seus mais recentes livros, ele fala de uma reunião que ocorreu lá no umbral e que era ligada à questão das drogas. E quem presidiu essa reunião para dar estratégias aos outros espíritos, como desenvolver aqui na Terra, para incentivar cada vez mais o uso da droga, principalmente da cocaína, foi o espírito Pablo Escobar. Veja bem, o Pablo já desencarnou, mas mesmo na pátria espiritual, ele continua trabalhando para que haja o consumo da droga, da cocaína, mais especificamente falando, não é? Mas para compreendermos melhor o umbral, algumas partes do umbral, porque é muito abrangente, nós vamos nos retratar a André Luiz. André Luiz foi um espírito que na década de 40 psicografou vários livros a intermédio de Chico Xavier, era médico aqui, brasileiro, e que quando desencarnou, ele ficou 8 anos no umbral. Durante esses 8 anos, ele era acusado de suicida, e ele ficava revoltado, porque ele tinha certeza que ele não tinha colocado um fim à sua vida, não tinha se matado. Mas aquele ambiente era tão desolado, ele tinha fome e ele comia mato, ele tinha sede e ele se arrojava às poças de lama na intenção de matar a sua sede. No entanto, André Luiz ele não estava lá no umbral totalmente desamparado. A sua mãe, que residia em uma colônia espiritual bem mais evoluída lá, né, ela estava sempre intercedendo, mandando pensamentos, pedindo ajuda aos mentores, aos trabalhadores maiores, para resgatar André Luiz dali. Só que André Luiz não criava as condições necessárias para receber o auxílio e ser resgatado. Até que um dia, depois de tanto sofrimento, depois de tanto cansado, ele voltou o seu pensamento para o alto, para Deus, para Jesus,
E aí ele criou as condições necessárias para ser resgatado do umbral. Foi levado para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, que inclusive é o nome do seu primeiro livro, e já foi até tema de um filme. E essa colônia, ela fica geograficamente localizada acima da cidade do Rio de Janeiro. E chegando lá, ele foi tratado, foi repousar, foi assistido, e ele foi compreender a sua realidade direito e questionou por que ele era considerado como suicida. E eles explicaram que ele era um suicida inconsciente, porque havia abusado do seu corpo através dos vícios e com isso tinha abreviado o tempo em que era para permanecer aqui na matéria. Ou seja, ele partiu antes da hora porque desgastou o seu corpo físico. E aí André Luiz vai nos descrever, através de Nosso Lar, do livro, e de muitos outros livros, de uma série de livros, trazer como é uma visão das colônias espirituais, principalmente Nosso Lar, que é que ele estava. André recebe a visita da sua mãe e ele pede para que ela o leve. E ela diz que não tem condições porque ele não tem o padrão vibratório elevado ainda para ir para uma colônia mais evoluída. Ele tem que ficar lá. E aí nós vamos ter uma série de coisas interessantes sobre o Nosso Lar, né? Uma colônia espiritual que não é essa colônia tão evoluída não, mas é uma colônia já que nós às vezes queremos ir para lá, mas que ela não é isso tudo não, mas lá tem os departamentos, tudo é dividido em departamento, administração, tem momentos de lazer, que se reúnem para lazer, tem reuniões, tem estudos, tem cursos e muito trabalho. Por falar em trabalho, né? Uma amiga minha disse que a maior desolação dela quando conheceu a doutrina espírita foi quando ela soube que mesmo depois de desencarnada, ela teria que trabalhar na pátria espiritual. E ela disse assim, poxa, eu que já trabalhei tanto aqui na Terra e não vou ter direito a um descanso, aquele repouso eterno de que tanto fala as religiões, eu vou precisar continuar trabalhando? Mas é verdade. E quando os espíritos trabalham lá, eles recebem como recompensa chamado bônus hora. Esse bônus hora cada hora que você trabalha, dependendo até do tipo de trabalho que você faz, você pode ser mais gratificado, e os espíritos juntam esses bônus horas e eles conseguem a aquisição de casas, de moradia lá, inclusive para, vamos dizer, abrigar os seus parentes que ainda estão na matéria quando um dia desencarnar, se tiver condições de ir para lá, para o Nosso Lar. Com esses bônus horas, eles pleiteiam visitar outras colônias, pleiteiam também ajudar a irmãos íntimos do seu coração que estão precisando. É uma série de coisas. E os espíritos se comunicam pelo pensamento. Eles não precisam dos órgãos como nós temos, eles comunicam pelo pensamento. Sendo que aqueles espíritos mais evoluídos, eles conseguem desvendar os mais secretos pensamentos que os espíritos desencarnados têm e que nós encarnados também temos. Então eles leem os nossos pensamentos. É uma linguagem que eles utilizam, a comunicação da telepatia. André Luiz foi trabalhar também, né? E ele, que tinha sido médico, foi trabalhar como auxiliar de enfermagem lá nas câmeras de retificação, que eu já falei em outro vídeo, para poder se melhorar, para poder evoluir, porque a única forma de evoluir é trabalhar, porque nós evoluímos quando estamos na erraticidade, na pátria espiritual, e evoluímos também quando estamos aqui na Terra. Aqui na Terra, geralmente, eu digo sempre que é o laboratório. Lá nós colhemos as teorias através das palestras, dos cursos, das orientações e mergulhamos no corpo de carne para sermos provados, testados, para ver se já estamos mesmo em condições de colocar em prática tudo aquilo que nós assistimos. Aí tem coisas curiosas, por exemplo, André Luiz tinha Lísias, que foi um dos primeiros que encarregado de auxiliá-lo nessa sua caminhada lá, e ele foi visitar a casa de Lísia, da mãe dele.
E chegando lá, ele conheceu Laura, que é a mãe de Lisa, e Laura falou que ela tinha lá se casado com o pai de Lisa, tinha sido aqui na Terra, lá na pátria espiritual, lá no nosso lar, e que eles viveram vários anos juntos, e ele agora já estava reencarnado, e logo em breve ela também viria reencarnar. Em um outro momento, isso ainda no nosso lar, ele fala que foi visitar a residência de Tobias, que era também um orientador seu, um colega de trabalho. E chegando lá, ele teve uma grande surpresa, porque ele se deparou com o espírito de duas mulheres. E Tobias falou para ele que ambas tinham sido suas esposas aqui na Terra. E ele ficou assim meio cismado, né? Como tipo assim, bigamia no mundo espiritual. Aí uma delas explicou que ela era o espírito mais afinizado, mais afim, que tinha o verdadeiro amor com Tobias, e que eles resolveram acolher a sua segunda esposa no seu lar como irmã, como tipo uma filha querida, e que estava ali preparando, inclusive ela já estava se preparando para também, vamos dizer, assumir com outro espírito o amor que eles tinham. Veja como é fantástico. Em um outro livro seu, que é Os Mensageiros, que aí ele já vem numa viagem mais aqui para perto da crosta terrestre, né? Ele conhece lá, está conversando com duas moças, e uma delas que diz que eles moram no Campo da Paz, que é um pronto-socorro, uma colônia mais próxima ainda da Terra do que mesmo nosso lar. E ela relata, veja que interessante, que o grande sonho dela é ir conhecer nosso lar, que a família dela, as pessoas vão, e que ela está trabalhando com afinco, se dedicando muito para poder ter o direito de conhecer nosso lar. E nosso lar não é nem essa colônia toda evoluída, quanto a gente pensa, a mãe dele, por exemplo, e outros moram em colônias muito mais evoluídas. E ela fala ainda que a irmã dela casou-se e que foi residir em nosso lar, porque o esposo dela trabalhava lá, e ela trabalhou também, ganhou condições para ascender para ir morar em nosso lar. Então vejamos como é a vida no plano espiritual. Nós estamos falando de nosso lar, que é uma colônia que não é essa evolução toda. Vocês imaginem os mundos ditosos, onde seus habitantes são espíritos altamente evoluídos. Porque no nosso lar, as pessoas ainda elas se alimentam, alguns quando chegam lá, têm necessidade do alimento, porque vai aqui da terra ainda grosseiro. E foi feito todo um trabalho de preparação durante anos e anos, vieram espíritos do plano superior para trabalhar junto aos moradores de nosso lar, para substituir essa alimentação grosseira por uma alimentação mais, vamos dizer assim, diáfana, tipo respiração. Então tem todo um processo evolutivo. Esse é um dos retratos das colônias espirituais, e tem muitas variedades. Nós não vamos poder nos estender mais nesse assunto, e quem tiver interesse, pesquisa nas obras de André Luiz, que vai conhecer como são os trabalhos, nos diversos planos, como eles visitam a Terra, vai compreender que tem pronto-socorro espiritual implantado em pleno umbral, que é presidido por espíritos de uma evolução tremenda, muito grande, e que eles estão há anos, às vezes até séculos, vivendo ali, e que eles são felizes, porque o céu ou o inferno não está delimitado no local, ele é interior. Aquele espírito em plena região umbralina, região de sofrimento, ele está lá se dedicando, feliz, porque está fazendo o bem ao próximo. Então o que fica? O que fica é que quanto mais evoluído o espírito é, mais trabalho ele terá que se desdobrar para ajudar os seus irmãos da retaguarda. Aquele repouso eterno, que vamos ficar lá na ociosidade, não existe. A doutrina espírita vem dizer que o mundo espiritual é ativo, é dinâmico, e que quem quer evoluir, quem quer se melhorar, tem que se desdobrar em servir, em ajudar ao seu próximo. Eu espero que essas informações sejam úteis, sejam interessantes para vocês. E no próximo vídeo, nós vamos falar de outros assuntos também
bastante interessante. Não percam o próximo vídeo, que com certeza vocês vão gostar e compreender outras coisas que envolvem essas duas dimensões da vida, a dimensão orgânica e a dimensão espiritual. Espero por vocês lá. E deem o joinha e se inscreva no canal e passe para aquelas pessoas que vocês acham que têm interesse em também conhecer toda essa problemática que não é morte, é vida.